Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo passado, abordamos a respeito da parábola dos dois fundamentos de Mateus capítulo 7. No vídeo de hoje, vamos abordar e interpretar corretamente Lucas 14. Vamos abordar a parábola da grande ceia. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes para não ficar muito longo. Nessa parte 1, eu vou abordar os dois primeiros elementos da parábola e na parte 2, na próxima quarta-feira, eu vou abordar os outros dois últimos elementos dessa parábola. Bem-vindo a mais um vídeo, espero que seja muito esclarecedor para você e que você e eu possamos extrair grandes lições para abençoar as nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha, comente as suas dúvidas a respeito dessa parábola ou de outras parábolas que eu posso te ajudar você a entender melhor. Vamos ao vídeo? Lucas capítulo 14, versículos 16 até o versículo 24. É uma longa leitura, mas vale a pena ler para a gente entender melhor. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Vamos compreender o contexto em que Jesus pronunciou esta parábola. O capítulo 14 começa falando que Jesus estava participando de uma ceia na casa de um fariseu. Nessa ceia, ele observava que as pessoas iam chegando e iam se assentando nos primeiros lugares. Aí ele critica, dizendo: olha, quando vocês forem convidados para uma ceia, vocês sentam no último lugar, para que não aconteça que o dono da casa peça para que você sente lá no último banco e dê preferência a uma pessoa mais importante do que você. Aí, para o senhor daquela ceia, para o dono daquela casa que convidou Jesus, que era um fariseu, Jesus disse o seguinte: olha, da próxima vez que você for fazer uma ceia, convide só pessoas que não podem recompensar você. Convide os aleijados, os pobres, os doentes, porque eles não têm com que te recompensar. Se você fizer isso, você será recompensado no reino de Deus, na grande ceia do reino de Deus. Sabe por que ele disse isso? Porque na época, as pessoas que convidavam alguém para ir para um banquete, participar de uma ceia, eles convidavam já, mas esperando serem convidados também. É por isso que Jesus orienta para que ele convidasse alguém que não podia recompensá-lo, que não tinha como recompensá-lo, mas seria recompensado no reino futuro. Depois que Jesus conta a parábola dos primeiros assentos e dá aquele conselho estranho para aquele pai de família, ele engata na parábola da grande ceia. Vamos compreender inicialmente os elementos da parábola da grande ceia. Os elementos são os personagens principais que envolvem essa história. Primeiro elemento, um homem. Segundo elemento, uma grande ceia. Terceiro elemento, o servo. E o quarto elemento, os convidados. Portanto, são 4 elementos que compõem essa parábola. E cada um desses elementos tem um significado especial e representam alguém na história da redenção, na história da humanidade. Vamos analisar cada um desses elementos individualmente e detalhadamente, mas antes dizendo e adiantando logo para você, quem é o homem dessa parábola? Quem ele representa? O homem é a figura de Deus, representa Deus. O que é essa grande ceia que aquele homem ele realizou? A grande ceia é a comunhão com Deus a partir da salvação proposta pelo próprio Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quem é o servo dessa parábola? O servo representa os personagens importantes da história de Israel que convidaram o povo judeu a se aproximar de Deus, a estar com Deus em comunhão, em união. Vamos detalhar depois isso. E o que são os convidados? Os convidados é o próprio povo judeu no primeiro momento. No segundo momento, esses convidados representam a totalidade da igreja, daqueles que no Novo Testamento aceitam a Jesus como seu Salvador.
Vamos agora analisar o primeiro elemento da parábola, que é o homem. Perceba que a parábola começa dizendo que um certo homem, esse homem era um pai de família, ele teve a iniciativa de fazer uma grande ceia, preparar tudo, enviar o seu servo e convidar os amigos, convidar as pessoas próximas. Esse homem, como eu já disse, é o próprio Deus. Assim como o homem dessa parábola, ele teve a iniciativa de fazer a ceia e de providenciar o convite, Deus também, ao longo da história, tem sido aquele que tem tido a iniciativa de providenciar a salvação, bem como o convite da humanidade para aceitar a sua salvação. Para corroborar esse fato, vamos ver ao longo da Bíblia Sagrada algumas passagens que comprovam que de fato Deus é o Pai que providenciou, que teve a iniciativa de fazer uma ceia e chamar os convidados. Deus sempre é aquele que faz o convite. Isaías capítulo 1, versículo 8, olha o que Deus diz: venham, vamos resolver o assunto, ou argumentem comigo, raciocinai comigo, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. O convite, o vinde, sempre pertence a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Aí o Pai convida na figura de Jesus a humanidade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí, Apocalipse 22, 17. Já é o Espírito e a noiva que dizem vem. E todo aquele que ouve, diga vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Eu mostrei por essas três passagens como Deus, ao longo da história da humanidade, ele tem convidado as pessoas para participar desse banquete que é a comunhão própria com ele. Em Isaías, Deus, na pessoa do Pai, é quem chama os seus filhos para participarem desse banquete da salvação. Em Mateus, Deus, na figura do Filho, chama os seus irmãos para participarem dessa salvação. Em Apocalipse, Deus, na pessoa do Espírito Santo, é quem chama o mundo, quem convence o mundo para participar dessa grande ceia. E é o Espírito junto com a igreja que chamam, que fazem o convite. Perceba que desde o começo é Deus quem faz o convite, é Deus quem faz o apelo. Em Jesus a história prossegue da mesma forma, na era do Espírito Santo também a mesma forma, só que agora, de acordo com Apocalipse 22, 17, conforme nós lemos, a igreja também é convidada a fazer apelos, a fazer convite. Mas o que é o apelo? Há pessoas que não gostam de fazer apelo na igreja. Vamos diferenciar duas coisas aqui. Uma coisa é fazer apelo e outra coisa é forçação de barra. Porque, convenhamos, muitas igrejas forçam a barra. Parece que querem obrigar as pessoas a vir para frente. O apelo é sempre um convite respeitoso, é sempre um convite de alguém que precisa vir para Jesus Cristo. E a igreja precisa fazer o apelo. Se a igreja não fizer esse apelo, se na sua pregação você não fizer esse apelo para a comunhão com Deus, está incompleta. Precisa ter esse apelo, porque nós aprendemos com Deus e a esposa, que é a igreja de Apocalipse 22, ela também diz, vem. Então, apelemos para que as pessoas venham. Já falamos sobre a figura do homem, do pai de família, que é Deus quem faz o convite. Agora vamos abordar o segundo elemento da parábola, que é a grande ceia. Essa grande ceia, conforme eu já disse, é a grande salvação providenciada por Jesus. Preste atenção nesse termo, grande salvação, porque a salvação providenciada por Cristo é grande. E esse termo, grande salvação, ele aparece em Hebreus capítulo 2 e versículo 3. O escritor diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Essa tão grande salvação, ela também foi falada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9. Esse que é um texto que muita gente interpreta erroneamente, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para que os amam. Muita gente acha que é o céu que Deus preparou para os que o amam, mas o contexto dessa passagem aqui se refere à grande salvação de Deus que abrange tanto judeus quanto gentios. Por isso que é grande salvação. Essa passagem não é uma referência ao céu. Se fosse referência ao céu, como a gente poderia explicar, por exemplo, Isaac, que viu uma escada topando no céu a terra, ele via anjos subindo e descendo? Como, por exemplo, explicar o apóstolo João, que viu o céu? Como explicar também Ezequiel, Isaías, que viu o céu, que viu o trono de Deus?
O próprio apóstolo Paulo viu o próprio Deus. Então, aquilo que o olho nunca viu não é o céu, porque já teve seres humanos que já viram. Elias, Enoque também se refere à grande salvação providenciada por Deus na eternidade. Como era essa grande ceia nos tempos de Jesus? Como eu disse no início desse vídeo, Jesus estava participando de uma ceia na casa de um fariseu e ali ele curou o enfermo, ali ele curou o doente no dia de sábado. O que acontecia naquela grande ceia? A ceia naquela época de Jesus era um banquete especial com convidados ilustres, olha só, eram recebidos por um beijo e um lava-pés. Olha que interessante, assim que os convidados eram recebidos. Aí você percebe o impacto que as palavras de Jesus provocou no dono daquela casa, quando ele disse que ele tinha que convidar os aleijados, os pobres. Como é que um pai de família rico poderia, por exemplo, se abaixar para lavar os pés de um pobre, de um aleijado, de alguém que não tinha nem onde cair morto? Jesus vai contra a lógica daquele tempo. Aí assim era a ceia daquela época. Lucas 7,44 fala isso. Foi a ceia, a mesma ceia que Mateus, Zaqueu e o outro fariseu deram a Jesus também. Então Jesus era acostumado a participar. Ele participou também daquela ceia na casa de Lázaro. Jesus participava das reuniões sociais da época. Perceba que Jesus não era antissocial. Jesus não era um sujeito que vivia isolado, não. Jesus estava onde tinha gente, mas quando precisava se distanciar para o deserto e para o monte para orar, ele assim o fazia. Agora, as coisas que me chamam a atenção naquele texto é que quando o pai de família, ele manda o servo para fazer o convite, olha o que ele diz a respeito da ceia. Vinde. Essa expressão vinde indica que o convite era urgente. O convite para participar daquela ceia era urgente. A urgência se explica no fato de que a comida estava pronta, não tinha como preservar por muito tempo, ainda mais naquele tempo que não tinha refrigeração e tudo dependia do sal. Então o convite era urgente. O convite da salvação, ele é urgente. Agora entenda uma coisa, não é uma urgência para Deus. Deus não tem pressa, Ele é urgente para nós, Ele é urgente para você. É você que precisa correr contra o tempo para aceitar a salvação de Jesus e participar da sua grande ceia. Não é urgência para Deus, porque Deus não tem pressa. Queridos, Deus não tem pressa. Se dissermos que Deus tem pressa, estamos dizendo que ele está atrasado, porque tudo que tem pressa porque está atrasado entre os seres humanos. Deus não tem pressa. Às vezes, assim, no calor da nossa emoção, a gente acaba dizendo que Deus tem pressa em nos salvar. Deus não tem pressa porque Deus não trabalha atrasado, Deus não corre contra o tempo. Quem tem pressa é porque está correndo contra o tempo. Então, esse convite da salvação, ele só é urgente para quem recebe o convite. Porque somos nós que recebemos o convite da salvação, que precisamos correr para aproveitar a porta da graça que ainda está aberta. A urgência da salvação é das pessoas, a urgência não é de Deus. Agora, uma outra coisa que o Jesus conta na parábola, que o pai de família fala, é o seguinte: tudo está preparado. Isso aqui nos aborda uma seguinte raciocínio, o emprego da expressão tudo. Se tudo está preparado, então isso indica no primeiro momento que aquela ceia estava completa. Tinha tudo, não faltava nada. O que isso significa é que quando Deus ele te convida para a salvação, ele promete não deixar faltar nada para você espiritualmente falando. Em outras palavras, nós não podemos reclamar de que Deus esteja faltando com as suas responsabilidades, porque desde o início Deus tem sido responsável naquilo que ele faz. Ele não deixou faltar nada. Ele sempre vai na frente preparando tudo. Em outras palavras, Deus criou todas as possibilidades para o seu crescimento espiritual. Vamos analisar a vida de uma planta, por exemplo. Uma planta que é regada todos os dias e bem cuidada, recebendo adubo, ela está recebendo todas as condições para crescer. Não tem motivo para não crescer porque ela está sendo bem cuidada. Assim é em relação a nós. Deus criou e preparou todas as condições para o nosso crescimento espiritual. Se a gente não está crescendo, a culpa é nossa. Nós não podemos terceirizar essa culpa e lançar para Deus ou lançar para outra pessoa, querendo tirar a nossa responsabilidade. Na ceia,
tudo estava preparado. Isso quer dizer que o cardápio para a ceia estava completo, não faltava nada. O cardápio de Deus é assim, é completo, pode não ser diversificado, mas é tudo o que você precisa. Às vezes eu fazendo uma reflexão a respeito disso na igreja, eu me pergunto por que as pessoas sempre encontram mais atrativo no mundo do que na igreja. Na igreja, querido, o cardápio é arroz com feijão, é oração e palavra. Pode ser enjoado para quem não entende a graça de Deus, mas para quem entende é o básico, é o suficiente. Tem água, tem um arroz, tem um feijão. Esse é o cardápio do reino de Deus. Por que o mundo é mais atrativo? Porque o cardápio que eles oferecem lá é diversificado. Tem picanha, tem filé, tem tanta coisa que a pessoa se sente atraída por aquilo que o mundo oferece. Só que aquilo que o mundo oferece, esse cardápio diversificado não alimenta. Ele apenas é atrativo, mas não tem nutriente. O cardápio do reino de Deus tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Deus não deixa nada faltar para o seu crescimento espiritual. Aproveite enquanto Deus está derramando sobre a sua vida a água do Espírito, o poder da palavra, o alimento da palavra. Aproveite para você crescer. Sabe, querido, isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Se Deus criou, analise comigo. Se Deus criou todas as condições, todas as possibilidades para o nosso crescimento e nós não crescemos, nós estamos em débito com Deus. A ceia está pronta e tem tudo o que os convidados precisam para se alimentar. Agora, uma outra coisa que, complementando essa frase, que é a que o pai de família da parábola fala, ele diz assim: tudo está preparado. Ou seja, além de ter tudo aquilo que precisa, está pronto, não falta mais nada. Deus é o Deus de preparação. Deus sempre prepara alguma coisa para entregar para nós. Deus sempre nos prepara para receber aquilo que Ele já preparou para nós. Perceba, Deus preparou a terra para receber a erva. Deus preparou a erva para receber os animais. Deus preparou o Éden para receber Adão. Deus preparou Adão para receber Eva. Deus preparou Israel para receber a palavra no Sinai. Deus preparou o mundo para receber a salvação. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, surge João Batista como precursor do Messias, o que prepara, o que abre o caminho para o Messias. Deus preparando Israel para receber a palavra de Cristo. Deus prepara uma mulher para receber a Jesus na sua barriga, Maria. Deus prepara José para ouvir a notícia da gravidez de Maria. Deus preparou uma cruz para Jesus. Deus preparou um túmulo para Jesus, mas Deus também preparou a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Aí antes de sua morte, em João 14, ele diz assim: se eu for e vos preparar lugar, voltarei e virei outra vez para mim mesmo. Jesus foi para a cruz preparar lugar para nós, um lugar que nos pertencia, ele assumiu. Então, a ceia estava tudo preparado, não faltava nada. Queridos, Deus sempre prepara todos os meios. Deus dá aos seres humanos todas as condições, todas as possibilidades, todos os meios para a pessoa se salvar. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer que não teve oportunidade de salvação, porque teve até de sobra. Porque se você chegar diante de Deus e dizer que não teve oportunidade de salvação, aí é você querer culpá-lo. Porque a iniciativa de providenciar os meios para a salvação é de Deus, nunca do homem. O caminho está preparado, a porta está pronta, o céu está preparado para receber aqueles que se preparam aqui. Então, Deus preparou a ceia. Agora, é necessário que os convidados também se preparem para entrar nessa ceia. Outra coisa que eu preciso falar com você, aquela ceia proposta por Jesus naquela parábola, era uma ceia de graça. As ceias que Jesus participava na sua época eram ceias em que o dono da família, o dono da casa, esperava ser convidado também. É como hoje, por exemplo, se eu te convido para o meu aniversário, eu já espero de alguma forma ser convidado também. Só que a ceia que Jesus conta nessa parábola, o pai de família lhe dá uma ceia de graça. Ele não espera pagamento. Afinal de contas, como é que podemos pagar a grande salvação
salvação que Deus nos providenciou, não tem como pagar. Já que a ceia representa a salvação, isso nos remete a Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não pode ser comprado. A salvação é de graça. Nós não podemos adquirir por esforço, por oração, pela pregação da palavra. Nós não podemos adquirir essa salvação por nada que nós fazemos aqui. Em outras palavras, isso pode chocar você. Você não é salvo porque ora, você não é salvo porque prega, você não é salvo porque dá o dízimo, porque oferta. Você é salvo não pelas obras que você faz. Você é salvo pelas obras que Jesus fez, pela grande obra que Jesus fez lá na cruz, que providenciou a grande salvação. A ceia é de graça. Isaías capítulo 55, versículo 1, aí o que Deus diz? Falando sobre essa ceia que já estava anunciada no Antigo Testamento, mas que só no Novo Testamento é que nós temos conhecimento dela. Olha só o que Isaías 55, versículo 1 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O que Isaías está falando aqui é o que Jesus está falando na parábola. É o convite da salvação, que quem é convidado para participar não precisa pagar nada e nem pode pagar. Então Isaías ele diz: venham, comprem, comem vinho, leite, água, se abasteçam, comam à vontade, porque de acordo com Salmos 23, o nosso cálice transborda. Deus ele não é mesquinho, Deus não é sovino, de ficar pingando as coisas, ou então de não querer dar aquilo que você precisa. Jesus até disse que um pai de família, ele não dá uma serpente se um filho pedir peixe, e não dá uma pedra se o filho pedir pão. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele nos dá de graça, ele não é escasso, ele não é sovino, ele nos dá de graça a salvação, e não somente a salvação. Todas as bênçãos que recebemos não é mérito nosso, não é dignidade nossa, é mérito de Deus. A isto nós damos o nome de graça. Oh, maravilhosa graça! Pessoal, por hoje é só. Essa é a parte 1 desse vídeo. Nós abordamos hoje sobre os dois primeiros elementos da parábola, que é o homem, que representa Deus, e a grande ceia, que representa essa comunhão, essa alegria e abundância proporcionada pela salvação em Jesus. Na parte 2 desse vídeo, na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre os dois últimos elementos, que é a figura do servo e dos convidados. Então, eu espero por você e até lá!